Bom, o programa Rio Sem Fronteiras, uma parceria da Ordem dos Advogados do Brasil e a TV Alerj, retorna nessa semana com um tema muito importante para todos nós, na agenda civilizatória, na agenda não só da pauta de direitos humanos, mas daquilo que a gente procura construir em termos de conceito de Estado e nação. Nós vamos discutir aqui hoje o Dia Internacional dos Povos Indígenas, que foi instituído pela ONU em 1994 numa assembleia própria. Essa data ela é lembrada, relembrada e trazida sempre no debate nacional e internacional como uma forma de nós recuperarmos e trazermos aqui, né, a questão dos povos originários, a sua identidade, a sua história e a proteção desses direitos e do que significa para nós. Bom, para isso a gente trouxe aqui duas pessoas que militam, trabalham essa área e fazem a defesa dessa pauta. Queria começar com a nossa querida deputada estadual, Marina, do MST, uma amiga querida que conheço há tanto tempo e que tem um legado de história na defesa das questões da terra, dos povos indígenas e que nos honra com a sua presença aqui. Marina, muito obrigado pela sua presença. E também a professora doutora Marise Vieira, que é indígena guarani e é membro do Conselho Estadual de Direitos Indígenas daqui do estado do Rio de Janeiro. Sejam muito bem-vindas, um prazer tê-las aqui, com um tema tão caro e tão importante como esse. Eu começaria perguntando com a nossa deputada Marina, do MST. A importância dessa data e a recuperação do debate a respeito dos povos originários e dos povos indígenas. Por que essa pauta é tão importante, inclusive a ONU trazendo ela para o centro de debates dos estados como um organismo multilateral. Marina? Eu acho que você tem toda a razão, doutor Nicodemos, que essa é uma data muito importante, não só para os povos originários e indígenas do Brasil, mas do mundo, não é? Porque são, o nome já diz, né? Os povos originários são os primeiros que estão aqui. E eu acho que trazendo à luz dos dias de hoje, que nós vivemos também no Brasil e no mundo uma disputa pelo conjunto dos bens da natureza, né? Na academia, em muitos lugares, se fala dos recursos naturais. Para nós, dos movimentos sociais, em especial da Via Campesina, junto com os povos indígenas e originários, se constrói que os bens da natureza, porque recursos naturais, por óbvio, já remete a uma indicação monetária, não é? Sim. E o conjunto do agronegócio, que eu gosto muito dessa palavra que deram a eles, porque é descrita como o agro dos negócios, que querem transformar o conjunto dos bens na natureza apenas em lucro para pouquíssimas empresas no Brasil e no mundo. E quem são os povos principais que estão ficando à margem desse processo, sem os seus territórios, sem o conjunto dos bens da natureza, sem a terra, a água, a semente para produzir principalmente alimentos para os povos que vivem, trabalham no campo, nas florestas, nas águas, é que estão ficando à margem desse processo. Então, acho muito importante a ONU resgatar, valorizar o Dia dos Povos Originários, o Dia dos Povos Indígenas, e traz muitos desafios para nós aqui no Brasil, não é? De reorganização, de valorização, de organização popular, mas também de valorização com políticas públicas, tanto a nível municipal, estadual, como a nível federal. Bom, excelente. Aí passo agora para a nossa querida professora doutora Marise Vieira, que é uma indígena guarani em meio urbano e que traz também aí no debate a discussão sobre a importância dessa data, 9 de agosto, Dia Internacional dos Povos Indígenas, que foi instituído em 1994. Professora, a importância dessa data e de nós estarmos aqui hoje numa casa legislativa debatendo essa agenda. Para além do que a minha colega acaba de colocar brilhantemente, né? Hoje, por exemplo, nossas parentas, né, estão em Brasília, exatamente dialogando sobre todo esse processo de destruição da natureza, né? Muitas vezes as pessoas colocam, mas é muita terra para pouco índio, para pouco índio.
E, na verdade, essa questão vem a partir de que somos nós aqueles que garantem que a natureza ela continue preservada. E não só para a população indígena que vem morrendo a partir do momento que todas essas leis, todos esses projetos destroem o meio ambiente, destroem a nossa mãe. Na verdade, tudo isso é para toda a sociedade. Quando a gente vai falar de futuro, qual é o futuro que a gente terá se a gente não conseguir garantir esse debate? E aí, hoje, lá em Brasília, está tendo uma assembleia de mulheres A Marcha das indígenas, Mulheres Indígenas. a marcha também, e ida ao parlamento para dialogar com esses deputados o que é preciso fazer. Então, o Dia Internacional dos Povos Indígenas é um dia em que toda a Biayala dialoga com seus povos originários para saber o que eles reivindicam, o que nós reivindicamos. Bom, eu tenho aqui já uma questão para trazer para a nossa deputada Marina do MST, mas eu vou aproveitar aqui uma deixa, né, das aspas que a professora colocou em relação à expressão índio, né, e a diferença em relação à expressão para indígena. Então, no campo da educação e direitos humanos, professora, esse esclarecimento para quem nos assiste. Então, na verdade, quando se colocou índio, você coloca milhares de etnias, se a gente for falar no contexto, em todo o contexto de Abiyala, que vocês chamam de continente americano, né? Mas eu prefiro Abiyala, que é um nome dado por povos originários. E você coloca todo mundo dentro desse balaio. Não cabe. Então, quando você coloca índio, o que vai no imaginário social? Todo mundo tem que ser igual. Nós somos etnias. Só que no Brasil temos 305. Falamos 274... 305 etnias. Falamos 274 línguas. O Brasil não é o país que tem o maior número de indígenas. Isso é o México. Mas o Brasil é o país que tem o maior número de etnias, o maior número de línguas faladas dentro de um território. E isso as pessoas não sabem. Por isso é importante colocar povos indígenas ou povos originários, porque nós somos diversos, temos culturas diversas, mas temos uma coisa que é pertinente a todos nós: lutar em defesa da nossa Mãe Terra para garantir o futuro de vocês também. Bom, aqueles que nos assistem, então, uma aula agora, e vou passando aqui imediatamente para a nossa deputada Marina do MST. Quer falar sobre esse tema? Sim, Tá, então. podemos. Gostaria também de, nesse tema, citar aqui uma iniciativa legislativa que nós aprovamos a partir de uma proposição do meu mandato aqui na LERJ, que é uma indicação legislativa que foi aprovada criando o cargo de professor indígena no estado do Rio de Janeiro, a partir da Secretaria de Educação Estadual. Isso baseando, né, se fundamentando no direito constitucional dos povos indígenas, não é? E de garantir uma educação diferenciada com a utilização de suas línguas maternas e secundárias e valorizando a sua organização social, seus costumes, as línguas, crenças e tradições. Então, eu acho que essa também é uma contribuição, digamos assim, que o Estado pode dar nesse sentido de garantir que a educação indígena também passe valorizando as suas culturas, as suas tradições, tanto dos povos indígenas como também do conjunto da sociedade, assim como a companheira coloca. Excelente, deputada, excelente, porque isso mostra o compromisso do mandato, o compromisso da casa com essa pauta de seguir buscando e perseguindo a afirmação dos direitos dos povos indígenas. Tem um dado aqui que a nossa estagiária Ana Rinaldi apurou, eu queria compartilhar com vocês sobre isso. Hoje, nós temos 1,69 milhão de pessoas, 0,83% da população. Estou falando de povos indígenas. Né?
distribuídos em diferentes estados. Esse número é 89% maior do que registrado no censo de 2010. Aí nós vamos dizer assim, olha que coisa boa, mas aí tem um porém. E eu acho que é exatamente isso que a professora traz. Nós temos uma distribuição ou uma colocação dos povos indígenas fora ou no centro urbano que aí impõe outras responsabilidades, como a questão da educação e como a questão da saúde indígena. E eu queria tocar nesse ponto, já trazido aqui pela deputada sobre a questão da educação. Professora, o tema da saúde indígena, como operar isso numa competência do Estado do Rio de Janeiro? Olha, a primeira coisa, para você falar de saúde, nós, povos indígenas, a gente sempre coloca tudo dentro de um círculo, né? Onde você não pode falar de saúde se você não fala de educação. E eu sou professora de história, dentro do currículo, você só mostra os indígenas nos territórios indígenas. Então, é como se nós não existíssemos. Só que quando começa a acontecer esses debates dentro das escolas, a partir da Lei 11.645 de 2008, você começa também a dar visibilidade a essa população. E o que vai começar a acontecer? As pessoas vão sair do silêncio, porque o currículo sempre foi uma barreira fundamental para as pessoas saberem. Não, eu tenho uma avó, eu tenho uma mãe, um pai que é indígena, mas eu não me coloco porque a gente só se vê dentro da aldeia. Como eu não estou na aldeia, eu também não sou indígena. Então, isso que você vê no censo, 60% da população indígena hoje está no contexto urbano. Você tem duas posições aí. Primeiro, que invisibilidade foi essa que nos deixou sem nenhum tipo de pesquisa? Nós não temos pesquisa sobre saúde, nós não temos pesquisa sobre onde vivemos, e vivemos muitos nas favelas e nas periferias, e por conta disso também não tem política pública. Então, como a gente vai poder falar de saúde para uma população que é invisível ainda? Certo. Eu acho que você traz uma questão, professora, muito importante e que vai ao encontro aqui, por exemplo, dos dados que nós temos, né? Existe a presença dos povos indígenas em 4.832 municípios do universo de 5.568. Então, imaginemos isso, né, em termos de políticas públicas para tratar da questão da educação, da saúde, mas eu queria falar da questão da terra, né? E hoje a gente tem aí um grande desafio. A gente tem uma decisão hoje no Supremo Tribunal Federal em relação à questão do marco temporal, que é um debate que a gente não pode fugir aqui, né? Então, eu queria começar com a deputada Marina, do MST. Hoje, qual é o efeito concreto, né, que nós temos em relação a essa decisão do Supremo de suspender todos os processos para poder definir a questão do marco temporal? Isso tem acirrado a violência no campo, especialmente para os povos indígenas no território? Com certeza, doutor Nicodemos, eu acho que essa é uma pauta da demarcação das terras indígenas, em que é uma responsabilidade do conjunto da sociedade brasileira e das suas instituições. Portanto, uma decisão como essa afeta muito o conjunto da vida dos povos indígenas, né? Que não pode estar desvinculado também de todos os outros direitos que devem ser garantidos. A exemplo da saúde e da educação. A terra é primordial. Então, o presidente Lula, inclusive, tem falado muito, preocupado também com esse tema, que é necessário, o Brasil precisa avançar com o tema da demarcação das terras indígenas. É um direito e uma dívida histórica que o Brasil precisa reparar com os nossos povos. E, junto com isso, o presidente Lula tem falado também da possibilidade do Brasil criar uma universidade indígena, né, vinculando a esse tema, tanto da necessidade que nós temos do Brasil reparar essa dívida de garantir a demarcação das terras dos povos indígenas,
como avançar sobre os seus direitos, que são direitos constitucionais que devem ser garantidos, a exemplo da saúde e da educação, como se fala aqui. Então, eu acho que esse próximo período, e vinculado também com a marcha, com as mobilizações que os povos indígenas têm feito no conjunto do Brasil, eu acho que o próximo período é muito importante para o Brasil avançar com isso e, quem sabe, a gente ter pela primeira vez na história a criação aí, né, de uma universidade indígena com o tema da saúde. Olha a necessidade que nós temos da formação de médicos indígenas, né, que vão aproveitar literalmente todo o conhecimento ancestral na área do cuidado, da saúde, da ciência que é produzida pelo nosso povo, Muito bom. mas também tratando isso como uma política pública efetiva do Brasil para o conjunto das populações. Muito bem, acho que eu quero trazer essa pergunta para a professora também sobre o impacto da questão do marco temporal, mas a gente vai encerrar aqui o primeiro bloco. Estamos tratando do Dia Internacional dos Povos Indígenas, 9 de agosto, instituído pela ONU e que nos impõe fazer uma discussão séria, responsável, para buscar, dentro de um conceito civilizatório de nação, a necessidade de proteger os povos originários. Aguenta aí que tem mais no segundo bloco. Bom, voltamos com o nosso programa Rio Sem Fronteiras. Essa parceria da Ordem dos Advogados do Brasil, a Comissão de Direito Internacional, lá da OAB, que eu presido, Carlos Nicodemos, com a TV Alerj, a Casa da Cidadania. E nós estamos debatendo hoje o dia 9 de agosto, Dia Internacional dos Povos Indígenas. Para isso, nós chamamos aqui duas especialistas, duas pessoas que militam e trabalham com esse tema. A deputada estadual Marina, do MST, e também a nossa querida professora doutora Marise Vieira, que é uma indígena guarani, né, em contexto urbano e que está aqui trazendo o debate para todos nós sobre várias questões, mas a gente está no tema do marco temporal. Essa decisão da Suprema Corte de frear todos os processos relacionados, por exemplo, à demarcação, enquanto não se definir qual é a pedra fundamental em relação ao território indígena. Professora, o impacto disso, especialmente na questão da violência no campo. Bom, a primeira coisa é a gente dizer para vocês que marco temporal é uma falácia. Primeiro, porque nós estamos aqui há muito mais tempo do que qualquer outro povo. E segundo, que o marco temporal foi estabelecido a partir da promulgação da Constituição de 1988. Então, quem não estivesse no seu território de origem na promulgação da Constituição não teria direito. Agora, me diz uma coisa, 20 anos de ditadura militar, quantos povos foram tirados das suas terras originárias? E aí, então, na verdade, o marco temporal eu vou tornar o roubo de terras algo que é idôneo, algo que é juridicamente certo, correto. Então, essa é a primeira questão, esse é o primeiro impacto. As pessoas não conseguem perceber porque não é falado, né? A história não fala desses povos que foram retirados na época de 20 anos de ditadura militar, né? Bom, a segunda coisa o marco temporal, quando você institui e depois é retirado, você tem uma série de deputados federais que vão começar a pressionar e fazer projetos de lei que sejam a mesma coisa que o marco temporal. Então, essa pressão do governo, da Câmara de Deputados Federais também vai influenciar ao STF nessa questão de suspensão. O que tem acontecido? Morte. A gente está com problemas seríssimos em Barra Velha, né? Numa aldeia que é a primeira aldeia do povo Pataxó. Nós temos problemas no Brasil inteiro, com pessoas morrendo. E quem são as pessoas que morrem? Os indígenas, que são liderança, os caciques, os professores,
né? Esse povo está morrendo. Todo dia tem uma morte. Então, a gente precisa entender também e dizer para o STF o que se faz com isso, né? Quando a milícia entra, quando o tráfico entra, quando os deputados fazem leis para entrar dentro de terras indígenas, cadê a justiça? Bom, e é sobre leis e políticas públicas, eu acho que a gente tem que falar. Essa é uma casa que produz leis, essa é uma casa que também monitora, controla as ações do Poder Executivo. E aí queria dialogar com a deputada Marina do MST, que é uma parlamentar que tem investido forte na exigibilidade de políticas públicas para determinados segmentos, na segurança alimentar, lá na presidência da sua comissão, mas também nesse tema dos povos indígenas. Nós sabemos, deputada, que o Brasil dispõe de um Ministério dos Povos Originários, dos povos indígenas. Temos uma ministra, inclusive, que é uma indígena. E essa transformação da lei em políticas públicas, qual é o entrave que se coloca aí para a gente ter temas como a saúde, a educação, protegidos? Primeiro, eu acho que é muito importante o Brasil ter um ministério que seja voltado para esse olhar, para a realidade dos povos originários, né? Porém, nós vemos que esse ministério ele tem muitas debilidades para fazer a política pública acontecer, porque é um ministério que não tem infraestrutura necessária, não tem recursos financeiros necessários, que não dispõe de recursos financeiros e pessoais disponíveis. Nós, aqui na própria Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, já recebemos notícias de que, muitas vezes, a própria ministra Sônia Guajajara não tem dinheiro ou recurso disponível para comprar uma passagem para ir em outros estados para ter uma atuação como ministra, entende? Então, é inaceitável, exatamente. Então, você vive com essa dualidade. É muito importante o Brasil ter um ministério voltado para esse tema, principalmente dada a realidade que nós vivemos, né? Você vê, nós temos praticamente 1.800.000.000 de pessoas originárias que vivem hoje no Brasil. Então, e com as maiores debilidades possíveis, né? De alimentação, de falta de terra para produção, de não reconhecimento das suas terras para produzir, de falta de política pública da saúde, na educação e tantas outras. Então, é muito importante e necessário o Brasil ter esse ministério, mas é preciso o Executivo Federal, nós precisamos chamar a atenção do Executivo Federal, do governo Lula, que é preciso colocar recursos nesse ministério. Assim como em outros, se a gente olhar hoje, né, para os povos do campo, das águas e das florestas no Brasil, os poucos ministérios que tem para cuidar dessa pasta têm pouco recurso disponível. Assim como nós poderíamos dar o exemplo do próprio Ministério da Agricultura e da Agricultura Familiar para isso, né? Então, é importante, nós precisamos ter esse olhar. Você vê, aqui no estado do Rio de Janeiro, são estimadas 17.000 pessoas indígenas, né, dos povos originários que vivem em distintas aldeias, como a companheira Marise nos trouxe, tanto no campo como em diversas cidades, inclusive aqui na cidade do Rio de Janeiro, há algumas aldeias, enfim, né, que estão alejas do processo das políticas públicas, que estão às leis do recurso, que estão alejas desse reconhecimento do Estado, município, Estado do Rio de Janeiro, Estado do Brasil, Estado-nação. Então, é muito importante que nós possamos avançar nesse próximo período, nesse reconhecimento dos povos indígenas, dos povos originários, e é preciso o Estado fazer esse reconhecimento com política pública efetiva. É preciso o Estado brasileiro
empregar recurso público, recurso financeiro, recurso de pessoal, recurso de infraestrutura para dar essa sustentabilidade dos direitos que os nossos povos originários têm, merecem e que o Brasil precisa sanar essa dívida. Sim, e queria trazer aqui, compartilhar também com as duas. Eu tenho feito um trabalho de assessoria jurídica para a internacionalização desse tema, do direito à convivência familiar das crianças e dos adolescentes para os povos originários e comunidades tradicionais. É um trabalho feito pelo Instituto Arnes, que é uma organização não governamental em Santa Catarina, que tem desenvolvido um projeto junto à comunidade Xoclens, por exemplo, à etnia Xoclen, em Santa Catarina. E o que a gente tem visto, por exemplo, em relação a isso, da ausência de uma política com identidade para os povos originários e as comunidades tradicionais. Me parece, deputada Marina, professora Marise, que pegam a política de uma maneira geral, o SUS, e quer se impor sem considerar a questão identitária, a questão das etnias. Queria que trouxesse isso, professora Marise, a título de debate, complementando a fala da deputada Marina, que é professora também, sobre essa importância das políticas públicas terem essa identidade e alcançarem esse nível que a deputada Marina falou. Eu vou voltar à questão da educação. Como é que um médico é formado? Ele é formado dentro de uma universidade que ela é eurocêntrica. Ela não tem currículo que fale sobre questões indígenas. Ela não fala sobre, por exemplo, todo o conhecimento que saiu dos nossos pajés, foram lá para a Europa e fizeram remédios. Quem fala sobre isso? Então, como é que um médico... Eu falo isso porque já fui do Conselho de Saúde lá em Duque de Caxias. E quando a gente, um dia, falou sobre essas questões do conhecimento tradicional, da ciência por trás de cada erva, cada raiz que você utiliza, inclusive das rezas, minha avó indígena era uma rezadeira. A gente foi curada com reza, com remédio da mata. Só que quando a gente fala isso, os médicos viram os olhos, porque eles são formados de uma forma que não permite, por exemplo, que um pajé vá até o hospital para fazer uma reza para o indígena que está lá. Então, a gente não vai ter, enquanto as universidades não começarem a colocar currículos pertinentes a povos originários dentro de todas as faculdades, quer seja medicina, educação, qualquer uma delas, se você não tem nenhuma sensibilidade com esse currículo. E falando de currículo, eu vou dizer para vocês que durante 20 anos a gente lutou para que, pelo menos, as escolas indígenas tivessem um currículo pertinente à sua cultura. Só para ver como é que é tão difícil a gente conseguir determinados avanços que seriam naturais. Muito obrigado, professora Marise. E com isso terminamos aqui o nosso programa Rio Sem Fronteiras com o tema dia 9 de agosto, Dia Internacional dos Povos Indígenas. Um tema que nos trouxe muitas reflexões, mas, acima de tudo, a responsabilidade de promovermos políticas públicas em nome de um conceito de nação. Até a próxima!